Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no TV Litoral de hoje, no Litoral News. Eu tenho a honra de receber os nossos estúdios para uma conversa nessa visita muito importante, a comandante Nádia, vereadora de Porto Alegre, mas uma figura que nos passa sempre quando chega em qualquer lugar, uma figura que fala de segurança só no olhar. Bom dia, vereadora. Bom dia, comandante Nádia. Um prazer recebê-la. Bom dia, Adriano. Para mim é um prazer enorme estar novamente aqui na TV Litoral, né? Vocês que têm aí um trabalho maravilhoso, todos os dias, repassando informações importantes, trazendo entrevistas, passando serviços também, né, para a comunidade, não apenas do litoral, mas eu tenho certeza que vocês são ouvidos no Rio Grande do Sul, aqui e fora também, pelo trabalho de excelência que vocês fazem. E para mim é uma honra estar sendo entrevistada por ti. Perfeito, comandante. Para nós começar a nossa conversa, né, vamos falar um pouco de segurança, né, isso que é a sua principal bandeira, né, esse amor pela segurança que corre nas suas veias, né, esses projetos, as ações que a senhora vem desenvolvendo. Bom, segurança pública, eu sempre digo, é algo que todo mundo quer. Se nós fizéssemos uma pesquisa em Capão, em Xangri-Lá, mas em Santana do Livramento, em Porto Alegre, no Mampituba, em Santana Boa Vista do Cadeado, em Santa Cruz, enfim, qualquer município, perguntando para as pessoas quais são as 3 coisas que mais te preocupam, eu não tenho dúvida alguma que segurança pública estaria entre os 3 mais solicitados pela população. E por que isso, Adriano? Porque eu posso te perguntar aqui, quanto vale a vida do teu pai? E aqui para nossa audiência, quanto vale a vida do teu filho, do teu amigo, do teu colega de trabalho? Eu tenho certeza que nenhuma pessoa teria agora e nem depois como mensurar o valor da vida daquela pessoa que a gente ama, ou que quer bem, ou que até nem gosta, mas que está ali do lado. O valor da vida não tem uma mensuração para ser feito. E por isso eu sempre digo, eu que venho da Brigada Militar, 28 anos de atuação na linha de frente, eu sei que a vida não tem preço. E por isso nós temos sempre que estar investindo em segurança. Segurança sai caro? Sim, sai caro. Equipamento sai caro, viatura sai cara, radiotransceptor sai caro, armamento sai caro, pagar um brigadiano sai caro, mas para mim não é jogado fora esse dinheiro, é investir na vida de cada cidadão gaúcho aqui do nosso Rio Grande do Sul. É muito mais caro perder uma vida, né? É muito mais caro perder uma vida, né? E a gente sempre tem que se colocar no lugar da vítima. Aquele familiar que perdeu um filho numa parada de ônibus porque um criminoso foi levar o celular e acabou com uma arma na mão e no afã de fazer aquele crime, acabou puxando o gatilho e o filho a Dona Maria, do seu João, acabaram perdendo a sua vida. E a gente tem visto, né? Eu vi nesses 28 anos de atuação na linha de frente, muita coisa triste. Eu sei o desespero do seu João ao ver um filho num caixão porque ele foi morto pelo tráfico. Eu sei o desespero da Dona Maria ao ver uma filha que estava aguardando o ônibus e ao ser retirado o celular, acabou morrendo. E a gente tem que cada vez mais pensar nas vítimas, né? O criminoso tem que ser trancafiado. E eu sou uma pessoa que sou mega favorável a acabar, não apenas com a saidinha, mas acabar também com a progressão do regime. E para que nos entenda o que é essa progressão do regime, Nádia, que tu quer terminar, é que aquele criminoso que recebeu 30 anos no regime fechado, trancafiado na cadeia, cumpra os 30 anos ali dentro. Porque assim ele foi julgado, ele teve o direito de defesa, ele teve trânsito em julgado, ou seja, não tem mais a que recorrer. E lá no final, a sentença foi dada, com 30 anos de cadeia. Só que, no nosso Brasil, a cadeia de 30 anos vira 1/6 da pena. De 30, passa para 5 anos.
E de 5 anos, ele ainda pode ser aferido, ele pode ser beneficiado com a progressão do regime. Do fechado, ele vai para o semiaberto e ele vai para o aberto, por ser um bom menino na cadeia. E em menos de 2, 3 anos, a pessoa que tirou a vida de um familiar teu, de um amigo teu, de um amigo meu, pode estar convivendo de novo conosco na sociedade. E quem garante que não vai voltar a fazer a mesma coisa, já que não cumpriu, né, nenhuma parte da pena em regime fechado, né? E, na verdade, ele volta a fazer. Ou seja, nós estamos retroalimentando o crime. E é coisa séria. Nós não podemos mais estar falando sobre criminoso como se ele fosse vítima da sociedade. Ele não é vítima da sociedade. Ele escolheu o caminho errado e, por escolher o caminho errado, ele deve ser julgado e pagar a sua pena na plenitude. Eu não posso mais admitir pessoas perdendo entes queridos. Eu não posso mais admitir pessoas estarem perdendo amigos por criminosos. Esse criminoso tem que pagar na cadeia. E mais do que isso, cadeia não é um parque de diversão. Não tem que ter visita íntima, porque não é motel. E o camarada que está preso ali tem que cumprir também, além da sua pena, pagar por estar ali. Porque ele recebe alimentação, ele recebe um colchão ortopédico, ele tem que também estar trabalhando. Porque não pode eu, tu e quem está nos assistindo, que paga imposto, que paga tributo, está pagando ainda por um camarada que tirou a vida de alguém. E esses crimes hediondos, sejam eles qual for, tirar a vida de uma pessoa, eu vou mais adiante, tirar a vida de um pet, é crime gravíssimo. E essa pessoa que cometeu esse crime e que se chama delinquente, criminoso, bandido, deve cumprir a pena na integralidade. Aí nós começamos a falar de segurança pública como verdadeira missão. Não é apenas o soldado fardado na rua, que muitas vezes perde a sua vida. Sim. Em prol da vida de pessoas que ele nem conhece, mas é valorizar nosso soldado que está na rua, é fortalecer os agentes de segurança, seja da polícia penal, que cuidam lá os criminosos, seja da polícia civil, que faz toda a parte cartorial, a investigação, seja da polícia científica, eu já chamo vocês de polícia científica, do nosso querido IGP, mas seja desse grupo todo de agentes da segurança pública que precisam ter muito mais força, fortalecimento, serem valorizados e terem o mínimo para fazer um enfrentamento ao crime, que está muito bem armado e que é financiado muitas vezes pelas drogas. Aquelas drogas que um grupo de políticos do outro lado, né, aquela minoria que eu posso falar, que quer liberar maconha, que quer liberar as drogas, que não vê o que acontece depois da liberação da maconha. Ali é financiado armas, é financiado facções, e que facção, sim, é grupo terrorista. E assim tem que ser tratado. E, comandante, será que não falta alguma ação mais específica, mais firme, ou com esse pulso forte que a senhora traz dentro das nossas escolas, né, para que a gente possa plantar uma semente de um futuro um pouco melhor a respeito da segurança? Eu acredito que sim, viu, Adriano, porque muitas vezes, né, aquele menino que está numa escola pública, seja municipal, seja estadual, ele mora numa vila, ele mora num lugar mais vulnerável, ele mora num morro em que muitas vezes facções ali dominaram, criminosos, traficantes dominaram aqueles espaços, e que vem aquele criminoso como o salvador da pátria, porque muitas vezes ele compra o remédio para a mãe, ele compra um botijão de gás, porque está faltando na família. As soluções rápidas. As soluções rápidas, que têm consequências muito pesadas. Mas aí o que nós vemos? É a falta do Estado ali naquele momento. O Estado que não está se fazendo presente para completar ali o que aquela família está precisando. O remédio, o botijão de gás, a cesta básica. Quando o Estado deixa de agir na sua outra forma
de assistência, sim, que eu entendo que é importante assistência social, é importante o Bolsa Família, mas quando nós temos um Estado que é fraco, que não tem esse olhar de criar independência daquela pessoa, nós temos o quê? O crime avançando. E aí nós temos várias formas, né, que a gente vê o crime avançando. Quando não tem impunidade, o crime avança, porque a impunidade gera o crime, ele fortalece. Ah, hoje eu só roubei, né, furtei esse celular, não deu nada, a próxima coisa vai ser um carro. Não deu nada, eu vou numa escalada. O crime escala. Por quê? Porque não tem a punição ali. E eu sempre digo, o ladrão de galinha tem que ser punido. Sim. A posse de entorpecente tem que ser punida. Por quê? Porque é de pouquinho em pouquinho que vai aumentando, a gente sabe. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, e a gente sabe que isso vem de dentro de uma casa que é organizada ou não. Aquela criança que chega na escola de aula, na sala de aula, na escola, e vê uma borracha que gosta do colega e leva para casa, se o pai não verifica que aquela borracha não é do seu filho e faz ele devolver, está errando. Está errando na formação do novo cidadão, que tem que ter o caráter de encontrar uma carteira cheia de dinheiro e devolver, que tem que ter o caráter, a hombridade, cidadania de encontrar algo que não é seu e devolver. Olha quantos estudos são feitos, e até pegadinha, né? De ver, agora tem menos ainda, mas de ter uma geladeira, pegue, pague e leve. E quantas pessoas vão ali, pegam e levam e não pagam. Então, assim, está faltando essa vontade nas pessoas, e eu acho que através da política a gente muda isso. Com certeza. Caminhando para o nosso encerramento, comandante, a gente tem acompanhado o aumento do número de feminicídios, né? E a senhora também tem um trabalho específico para isso, né? Para que a senhora possa comentar com quem está nos assistindo a respeito disso rapidamente. Então, Adriano, rapidinho aqui, porque teríamos, acho que um dia inteiro, né? Um dia inteiro conversando. Falando, né? Às vezes as pessoas têm que falar aquilo que precisa ser dito, não aquilo que as pessoas querem ouvir, com né? certeza. E tem na comandante Nádia alguém que vai ser sempre muito reta, sempre muito correta. Bandido é bandido, mocinho é mocinho. E no caso dos feminicídios, né, em 2012, eu criei a Patrulha Maria da Penha, que cuida exatamente aquelas mulheres que têm medida protetiva de urgência. Por quê? Porque eu comecei a notar que aquelas mulheres com o papel na mão estavam morrendo. Porque o João não estava nem aí do juiz dizer para ele: não te aproxima da Maria. E ele estava indo lá e matando Maria. Ou seja, eu completei uma lacuna que existia entre o deferimento do juiz dizer: João, não te aproxima da Maria, e o fiel cumprimento por parte do João. João, tu não pode chegar lá. Se tu tentar chegar, tu vai preso por desobediência. Só que o que nós temos visto nesses 38 casos de feminicídio, que 95% das mulheres não denunciam, não fazem sequer um registro. Isso significa que nós temos que agir antes. O Estado está sendo reativo e as polícias estão sendo muito boas, porque dos 38 agressores, criminosos, que tiraram a vida das suas mulheres, das suas companheiras, apenas 2 estão foragidos. Os outros estão presos ou tiraram as suas próprias vidas. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Que a polícia está fazendo o seu trabalho, mas o Estado tem que chegar antes dessa mulher perder a sua vida, porque ela não perde a vida de uma primeira vez. A violência dentro do lar, ela também cresce. Primeiro o empurrão, é um xingamento, o crime mais anunciado que nós temos é o feminicídio, mas que, no entanto, essa mulher dentro de casa não está se dando conta. Mas nós temos como agir, temos que ser proativos, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer esse crime hediondo que deveria ter ficado no século passado. Perfeito, comandante. Muito obrigado pela sua visita. A gente está sempre pronto para poder receber, assim que a senhora precisar e passar pelo Litoral Norte. A TV Litoral vai estar de portas abertas para receber a senhora aqui. Eu que agradeço, e quem puder me acompanhe nas minhas redes, @comandante Nádia. Parabéns para vocês. Obrigado. Bruna, eu volto contigo nos estúdios. Hoje o nosso programa recheado de mulheres empoderadas e fortes frente aqui do nosso Rio Grande do Sul. É contigo, Bruna. Obrigado.